Olá, saudações do seu contador Leonardo Hoffman. Tudo bem? Nesse vídeo eu vou apresentar aqui praticamente uma aula, uma mini aula completa sobre a medida provisória 1046 de 2021, que fala da flexibilização de medidas trabalhistas, né? Foram de regras trabalhistas, tá? Para o enfrentamento da pandemia, né? Pelas empresas. Nós estamos num momento aí que as empresas estão sem dinheiro, sem lucro, sem caixa, com baixa movimentação financeira. Muitas delas sofreram aí com a questão econômica, com lockdown, e estão aí sem recursos para pagar funcionários e precisando, às vezes, até de demitir os funcionários. Muitos já fizeram, muitas empresas já demitiram vários funcionários. Essas medidas que ocorreram em 2020, elas demoraram um pouco para ocorrer agora em 2021, mas antes tarde do que nunca. E eu vou apresentar aqui no slide para vocês os principais pontos dessa medida provisória, que flexibiliza algumas questões trabalhistas para a empresa, no intuito aí de preservação mesmo do emprego, né, do emprego e da renda dos empregados, para evitar que as empresas demitam, né, ajudando aí o próprio empresário e o empregado. Tá ok? Então acompanhe comigo aqui na tela, eu vou passar ponto a ponto dessas medidas. Então aqui, fiz um mapa mental para ficar mais organizado, para apresentar, para falar aqui com vocês. Tá? Então a medida provisória 10.046 de 2021, então publicada no dia 28 de abril de 2021, ela trouxe aqui medidas trabalhistas para o enfrentamento à Covid-19, que foi aqui principalmente, tá? Eu vou abordar os pontos principais da medida provisória, a questão do teletrabalho, antecipação de férias individuais, concessão de férias coletivas, aproveitamento e antecipação de feriados, banco de horas, suspensão e exigências administrativas de segurança do trabalho, diferimento do recolhimento do FGTS, tá? E algumas outras coisas aqui. Então vamos lá. Essa medida provisória, de uma forma geral, ela é muito similar à medida provisória que ocorreu em 2020. Tá? Salvo engano, foi a de número 927. Eu até esqueci de conferir isso aqui, mas acho que foi a de 927 do ano passado. Então ela veio muito similar. No ano passado teve essa medida provisória e ao final ela não chegou a ser aprovada, não chegou a ser convertida em lei e ficou só pelo período da medida provisória mesmo. Quem aplicou, aplicou, né? Quem não tinha aplicado acabou não podendo aplicar mais. Mas ela voltou agora, e ela voltou com a regra que ela é válida por 120 dias, tá? O que é a partir do dia 28/4. Então, as empresas que querem aproveitar aí essa medida provisória têm um prazo de 120 dias para fazer isso, tá? Contados do dia 28 de abril de 2021. Por que os 120 dias? Né? Acredito eu aqui que os 120 dias é por conta do próprio prazo máximo que o legislativo tem para fazer a aprovação da medida provisória, que tem que ser aprovado com 60 dias e pode ser prorrogável por mais 60 dias. Então, mesmo que não chegue a ser votada, que eu acho que foi isso que aconteceu, ela não chegou a ser votada no ano passado, não foi nem que foi recusada, ela expirou, perdeu a validade, caducou. Ela, por isso, está valendo aqui por 120 dias, então pode se aplicar as regras, tá ok? Então essa é a ideia. Então 120 dias a partir do dia 28/4. Vamos falar aqui do teletrabalho. Então o teletrabalho, o que tem aqui do teletrabalho, né? Então o teletrabalho, o que é o teletrabalho, né? O teletrabalho é quando o empregado ele está trabalhando
Ele está trabalhando de forma remota, à distância, não está trabalhando nas dependências da empresa, tá? Não está trabalhando nas dependências da empresa e por conta da pandemia, o que espera? Se espera que ele esteja trabalhando de casa, né, da sua casa, dentro do isolamento social. Então a ideia aqui é essa. Então o empregador, tá, ele vai poder alterar o regime de trabalho do empregado, mesmo que ele esteja trabalhando de forma presencial, ele pode fazer essa alteração no regime de trabalho do empregado para ele trabalhar de forma remota, né? Trabalhar no teletrabalho, remoto ou à distância. Ok? E pode também retornar, pode ter o trabalho remoto. O fato, uma dúvida que tem aqui é o seguinte: se o funcionário estiver trabalhando em teletrabalho, isso significa que ele não pode dia nenhum ir na empresa fisicamente? Não, não é isso. Tá, pode sim. Até dentro de um teletrabalho normal, às vezes o funcionário, por mais que esteja trabalhando em teletrabalho, eventualmente ele pode acabar precisando usar as dependências da empresa para fazer alguma coisa, né? Tá? Então, assim, mas ele pode. A preponderância é o teletrabalho. Ok? Então, o que o empregador tem que fazer? Tem que notificar o empregado com no mínimo 48 horas de antecedência, e isso pode ser feito por meio escrito ou eletrônico, conforme está previsto aqui na medida provisória. Não precisa ter acordo individual e coletivo, então não precisa disso, não precisa ter acordo individual e coletivo, e não precisa registrar na carteira de trabalho nesse período, né, da medida provisória. Ok? Só que o seguinte, por exemplo, disposições sobre a responsabilidade de aquisição de manutenção de equipamentos ou infraestrutura, tá? Isso tem que estar previsto num contrato escrito, tá? Que pode ocorrer até 30 dias da mudança desse regime de teletrabalho. Então, acaba que aqui está dispensando de um acordo individual ou coletivo, né? Não precisa ter um acordo individual, mas é uma sugestão que tenha algum acordo, tenha algum contrato, alguma coisa registrado com o empregado, principalmente se em relação a essas questões, né, das responsabilidades, porque o empregado ele vai estar usando o seu equipamento, vai estar utilizando a internet de casa, pode ter algum custo de telefone, quem vai arcar com essas despesas? Então é bom estar acordado entre o empregado e o empregador como que ficam essas questões. E também a própria empresa pode acabar fornecendo, né, equipamentos para o empregado exercer essa atividade de casa, o equipamento ou o recurso financeiro para fins da infraestrutura. Okay? Então, a empresa ele pode usar a infraestrutura, equipamento do empregado, o empregado ele pode usar isso, ou o empregador ou a empresa pode fornecer equipamentos e infraestrutura, tá? Em regime de comodato e pagar por essa infraestrutura. Esse valor pago não caracteriza verba salarial e é importante que os equipamentos que forem fornecidos sejam feitos em regime de comodato, tá? Para não computar aí horas com o tempo à disposição da empresa. Tá bom? Então isso aqui é um tema bastante importante. Outra questão aqui, que o tempo, né, e o uso de equipamentos de infraestrutura fora da jornada normal de trabalho, então a lei vem falando aqui do teletrabalho, nessa medida provisória, ele não vai constituir tempo à disposição, ou de prontidão, né, ou sobreaviso, que tenham as questões específicas da legislação que pode imputar aí um custo maior para o empregador. Tá? Então está liberado isso nesse período aqui de 120 dias. E permitido trabalho remoto também para estagiários e aprendizes. Então é isso aqui em relação ao teletrabalho. Houve uma flexibilização maior diante desse entendimento, né, da importância de ter um isolamento social e preservar aí os funcionários. Para isso que veio essa medida. Né? Então aqui é o de teletrabalho.
Vamos falar agora de antecipação de férias individuais. Então, antecipação de férias individuais. Aqui a ideia é que a empresa ela possa antecipar férias individuais dos funcionários. Então, se o funcionário ele ainda não adquiriu ainda o período aquisitivo para tirar férias, né, ele, como regra geral, ele ainda não poderia tirar férias, a empresa não poderia colocar ele em férias. Tá? E agora, com a medida provisória, então pode haver essa antecipação dessas férias. Se a empresa já está fechada, já está teve o lockdown, não precisa daquele funcionário em tempo integral mais, né, ou não precisa mais nesse período que teve uma baixa na economia, na movimentação econômica daquela empresa, a empresa pode então, por iniciativa da própria empresa, pode antecipar férias do funcionário. Tem que notificar o funcionário 48 horas de antecedência, de forma escrita ou eletrônica, tá bom? O empregado e o empregador eles poderão negociar a antecipação de períodos futuros por acordo individual ou coletivo. Então veja bem, a antecipação de férias de um período aquisitivo que está em andamento, o empregador ele pode estabelecer essa antecipação junto ao empregado. É só fazer a notificação. O que está colocando aqui é que também pode haver a antecipação de períodos ainda futuros, além desses, e nesse caso precisaria de um acordo aqui entre o empregado e o empregador. Tá? E tem que ser um acordo individual escrito. O período mínimo de gozo dessa antecipação de férias é de 5 dias. Né? O que significa isso? Você não vai dar férias para um funcionário 3 dias, 2 dias. Não, o mínimo é de 5 dias. Pode ser mais? Pode ser mais. Mas o mínimo, o período contínuo, no mínimo de 5 dias. 1/3 de férias, aquela verba que tem que se pagar adicionalmente, né, de 1/3 de férias, ele pode ser pago até a gratificação natalina, 20 de dezembro. E o abono, que é aqueles 10 dias que o funcionário, é 1/3, né, que seria equivalente aos 10 dias que o funcionário pode vender para o empregado, para o empregador, ele pode acontecer ainda é permitido, mas a empresa tem a opção de não aceitar. Tá? Então a empresa tem a opção, porque se o empregado ele pedir com 30 dias de antecedência, pedir com antecedência isso para a empresa, ele tem direito a vender 10 dias. Se a empresa, nesse caso aqui, a empresa não vai querer, ela pode optar por não aprovar essa compra. É uma prerrogativa aí do empregador. E o pagamento, a empresa pode pagar também até a gratificação natalina, que é 20 de dezembro. Então tem um prazo maior para a empresa pagar. Se a empresa quiser pagar antes, tanto aqui num terço, ou aqui o abono, a empresa pode pagar antes, pode seguir a regra atual, né, que no caso aqui desse 1/3 e do abono, ele geralmente ocorre junto com o período de férias, que são 2 dias antes do início das férias do funcionário. Tá? Mas na medida provisória está permitindo pagar até 20 de dezembro essas verbas de férias. Obviamente a gente está falando aqui em função do uso dessas medidas, né? Do uso dessas medidas, tá bom? No caso da rescisão, de rescisão, as verbas elas têm que ser antecipadas aí junto com o pagamento das verbas rescisórias. Então aqui é a questão da antecipação das férias. Então, a gente fechou aqui o tópico de antecipação das férias. Vamos falar agora da concessão de férias coletivas. Tá, aqui eu vou falar breve a questão da concessão das férias coletivas. A empresa aqui, o empregador, ele pode conceder férias coletivas, né, a seu critério para toda a empresa ou por setores da empresa. Ela precisa notificar o empregado com 48 horas de antecedência, então aqui reduzindo o prazo de notificação, por escrito ou por meio eletrônico. Tá? E não precisa comunicar ao Ministério do Trabalho, nem ao sindicato, por exemplo, depende da convenção coletiva de trabalho. Então está dispensada essa comunicação e o prazo de comunicação junto ao empregado é de 48 horas de antecedência. E também com relação ao período máximo, tá? Não escrevi aqui, mas pode ultrapassar inclusive 30 dias. Tá? Pode ser menos? Pode ser menos também, mas também pode ultrapassar 30 dias aqui. Então essa é a questão das férias coletivas, aqui é bem rápido.
O outro tópico é aproveitamento e antecipação de feriado. Então, também está permitido aqui a antecipação de feriado. O empregador ele pode antecipar feriados futuros, antecipando esse gozo aí de feriados federais, estaduais e municipais, incluindo os religiosos, notificando o funcionário com 48 horas de antecedência, por meio escrito ou eletrônico, e tem que indicar expressamente qual é o feriado que está sendo antecipado. Tá bom? Isso tem que ficar claro. E pode utilizar aí também a compensação de banco de horas. Pode compensar com banco de horas isso. Então isso é o aproveitamento com antecipação de feriado. E banco de horas. Então tem um controle especial aí de banco de horas, né? O empregador ele pode interromper a atividade. Então o empregador pode interromper a atividade e compensar essa jornada em banco de horas em favor do empregador ou em favor do empregado. Qual que é a ideia? É o seguinte, bom, imagina que o empregado ele tenha horas dentro do banco de horas. Ele tenha horas a utilizar, a cobrar da empresa, ou ele fez hora extra e ficou em banco de horas. A empresa interrompeu sua atividade e nesse período que interrompeu a atividade pode usar como compensação desse banco de horas que o empregado tem. Tá? A outra, como fala aqui, a favor do empregado e do empregador e do empregado, é porque se ele não tem um banco de horas e a empresa interrompeu a atividade, isso vai ser computado em banco de horas, isso fica em favor da empresa. O funcionário está fazendo, ele está ficando em casa, a empresa tem um crédito de horas para ser utilizado no futuro. Tá? Então a ideia aqui é essa. E isso tem que ser feito por acordo individual ou coletivo escrito. Tá bom? A compensação ela pode ocorrer até 18 meses, fim dos 120 dias da medida provisória. Então a medida provisória vale por 120 dias, pode ser compensada, essa compensação das horas pode ocorrer por até 180 dias do final da vigência aqui da medida provisória. 180 dias não, 18 meses. Por 18 meses, então um prazo mais longo do que a regra normal. E essa compensação ela pode ser feita com um aumento de 2 horas diárias do funcionário, desde que não ultrapasse 10 horas. Pode ter o trabalho aos finais de semana, pode compensar o final de semana. E essa compensação também pode ser determinada pelo empregador, independente de acordo individual coletivo, né? Ou seja, o empregador, a empresa, pode determinar quando que o empregado vai fazer essa compensação de horas, tá? Limitado aqui aos 18 meses após o fim da medida provisória. Pode compensar antes, se voltar antes, pode compensar antes também. Tá? Isso aqui é só o prazo. Você tem 120 dias da medida provisória, mais 18 meses após o prazo da medida provisória. Suspensão de exigências administrativas de segurança do trabalho. Aqui também é bem rápido, a ideia que é a flexibilização dos exames médicos, tá, em geral. Então está suspenso por 120 dias essa obrigação dos exames médicos ocupacionais, exceto demissionais dos trabalhadores que estejam em regime de teletrabalho, que deve ser realizado até 120 dias após a data de encerramento da medida provisória. Então a medida provisória se encerra 120 dias após 28 de 4 de 2021, então tem um prazo de 120 dias após esse término da medida provisória. Os exames periódicos, também vencidos durante a medida provisória, podem ser feitos em prazo de até 180 dias da data do vencimento do exame. Tá? Então é isso aqui. E exame demissionais poderá ser dispensado caso o mais recente tenha sido feito em menos de 180 dias. De uma forma geral, são 3 meses, salvo engano. São 3 meses. E aqui está liberando para 180 dias, aí não precisa ter outro exame. Ok? Então é aqui. E uma outra medida, que é o diferimento do recolhimento do FGTS. Para a gente fechar aqui. Então, o recolhimento do diferimento do FGTS, o que é isso, né? Foi permitido aí para as empresas uma prorrogação do prazo de pagamento do FGTS. Então, o FGTS, que tem a competência de abril, maio, junho e julho, né, ou de abril, o que é recolhido no início de maio, né, então abril, isso é competência. Abril, maio, junho e julho, opa, aqui ficou errado, junho.
competência de abril, maio, junho e julho, ele pode ser realizado de forma parcelada, sem multa e sem juros. Como é que é feito isso? E quanto que tem que pagar? Então, pode ser feito de 4 parcelas com vencimento a partir de setembro de 2021. Igual aconteceu no ano passado, né? Quem aderiu aí sabe. Então, somou os meses, fecha esses meses, a partir de setembro, esse valor total ele pode ser pago parcelado de 4 parcelas a partir de setembro e aí sucessivamente dentro da data normal de pagamento, tá? Sem multa e sem juros. No caso de demissão, deve ser antecipado, então se um funcionário, a empresa está utilizando essa prerrogativa de prorrogar o prazo de pagamento do FGTS e o funcionário foi demitido, no caso de demissão, a empresa tem que pagar, tem que depositar esse FGTS desse funcionário ali no prazo máximo da regra de recolhimento da multa ali da multa do FGTS, por exemplo. Tá? O empregador, para usar essa prerrogativa, ele deve também declarar as informações até o dia 20 de agosto. Tá? Então a empresa tem que transmitir a folha e tem que fazer essa opção para o governo ele entender que isso está parcelado. Tá bom? Então, é isso. Em relação ao FGTS em si, tá? A gente sabe que isso aqui a gente viu acontecer no ano 2020, pode gerar alguns transtornos, sim. Né? Então, exemplo, o funcionário que já é aposentado, que pode sacar mensalmente o FGTS, pode usar o FGTS mensalmente. Se a empresa não deposita, ele não tem esse dinheiro. Às vezes ele já conta. Né? O funcionário ele já tem aposentadoria por tempo de serviço, mas continua trabalhando na empresa. Ele tem essa possibilidade, essa flexibilidade de usar esse FGTS. Então, se a empresa não depositar, ele não vai usar. O empregado que vai usar o FGTS para comprar um imóvel, para quitar o imóvel, para bater parcela do imóvel, se a empresa não deposita, ele não vai ter esse FGTS. Tá? Então, acaba que existe sim, pode dar algum transtorno aqui para o funcionário. Isso aqui é um direito do empregado, né, o FGTS. Então a empresa deve pensar se faz sentido para ela parcelar. Qual que é a minha recomendação? Assim, a empresa ela está com falta de recurso financeiro, está sem dinheiro, nem para pagar, mal tem para pagar o salário, tudo bem, então usa dessa medida e paga o salário. Né? Melhor isso, que ela vai estar em dia com as obrigações, já que o FGTS foi prorrogado. Então é melhor pagar o salário em dia e aí faz a prorrogação do FGTS. Mas se não for esse o caso, se a empresa tem a reserva, tem o recurso para fazer o pagamento, no caso do FGTS em si, nos tributos não. Os tributos, os impostos, né, que foram prorrogados, igual do Simples Nacional, a empresa deve utilizar, né, dessa prerrogativa, deixa eu pagar quando for o caso, né, no vencimento que foi prorrogado. Agora o FGTS pode afetar o bolso do trabalhador. Então, se a empresa tem condição de pagar em dia, paga em dia, é melhor. Se não tem, tudo bem, aí utiliza aqui o diferimento. Tá bom? Então vou voltar aqui em tela cheia. Essas foram as principais medidas trabalhistas constantes na medida provisória 1046, né, flexibilizando algumas regras trabalhistas para ajudar nesse período de pandemia, tanto as empresas e também o empregado. Tá? Não adianta você falar assim, isso é um absurdo, algumas questões aqui, flexibilizar para a empresa, mas pensa só que é o seguinte, né, que a empresa, sem algumas dessas medidas, ela pode acabar demitindo algum funcionário, porque ela não vai ter o recurso, a empresa está fechada, né, ou fechou em determinado período. Então, antes tendo essa flexibilidade para ser aplicado pela empresa, isso é bom para o empregador e é bom para o empregado que vai manter o seu emprego. Tá bom? Tá ok? Então, assim, foi bem-vindo, sim, essas regras. Como ocorreu no ano passado, no ano 2020. Também teve uma medida provisória com as regras idênticas aqui ao que saiu agora, mas que acabou, que salvo engano, ela não chegou nem a ser votada. Ela expirou o prazo, depois passou 120 dias e ela não foi aprovada, não foi discutida para aprovar
e converter em lei. Acho que foi isso que aconteceu. E vigorou pelo período aí de 120 dias. Agora ela já veio como um prazo de 120 dias. A medida provisória já veio assim com um prazo de 120 dias e esse é o período que tem para as empresas utilizarem essas medidas. É um período bom, dada a situação atual, dá para utilizar bem que essa antecipação das férias, dos feriados, do teletrabalho, questão do banco de horas, compensar o banco de horas. Ok? Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você ainda não está inscrito no canal, inscreva-se no canal para acompanhar os próximos vídeos, para o YouTube te notificar. Então inscreva-se no canal e ative as notificações. Se você não ativar as notificações, o YouTube não vai te notificar nos próximos vídeos que eu publicar aqui no canal. Se você tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta, posta aqui sua dúvida nos comentários. Na medida do possível eu estou respondendo ou gravando outros vídeos respondendo as dúvidas. Tá? Então posta aqui e compartilha com quem você acha que vai precisar conhecer essas regras, tá? Com o RH da sua empresa, com o empregado que está em teletrabalho, com o empregado que vai acabar sofrendo ou se beneficiando das medidas, de alguma dessas medidas trabalhistas. Tá? Compartilha aí com os funcionários da empresa, tá? Que vai ser útil entender aqui essas questões. Um grande abraço do seu contador Leonardo Hoffman e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau!